mala em casa e me mandaram viajar. Aí fui parar lá na Europa. Sem grana, garoto, com a mochila nas costas, eu resolvi que eu não ia voltar para o Brasil, eu queria ficar morando na Europa. Eu tinha um sonho naquele momento que era morar na Europa. E eu já tinha um monte de tatuagem, era tudo esquisito assim para trabalhar numa cozinha, e o negócio não era fácil, eu precisava ganhar grana. A primeira coisa que eu fui fazer foi pintar a parede, eu fui ser pintor de parede. E para conseguir morar no país, você precisa estar, para morar fora do Brasil, você precisa de um visto. Para fazer o visto, eu tinha que fazer uma escola. Um cara que trabalhava comigo pintava a parede, fazia escola de cozinha. E eu peguei e entrei na escola de cozinha, mas não foi para ser cozinheiro, foi para ter um visto. Aí eu comecei a cozinhar e descobri que é muito mais legal cozinhar do que pintar a parede. Nada contra quem pinta a parede, mas é mais gostoso cozinhar. Os anos foram passando e o sonho de viver na Europa foi acontecendo através do meu ofício, que é cozinhar. E eu devagarzinho fui tolerando situações que eu achava que eu não ia tolerar. Eu não gostava de ser mandado, eu não gostava do quanto era rígida a cozinha. E eu achava que eu não ia me adaptar e que aquilo ali era um sonho que estava durando, que era morar na Europa. Eu fui mudando de país, fui passando de um lugar para o outro e me casei e fui morar na Itália. Quando eu cheguei na Itália, eu tive a maior dificuldade de novo. Eu tinha trabalhado na França, eu era brasileiro, tinha tatuagem, tinha uma cara incomum para a cozinha e estava trabalhando em cozinha italiana. E aí eu comecei a perceber que a cozinha tinha os seus guetos, as suas idiosincrasias. Falei, pô, não tem opção, vou continuar. Continuei e um dia eu cheguei em casa estressadão, cansado, olhei para a cara da Cristiana, a mãe do meu filho Pedro, que fez 18 anos ontem. Olhei para a cara dela e falei, cansei, quero voltar para o Brasil, eu não cansei de ser gringo na Europa, eu quero voltar para o Brasil, isso aqui não é minha língua, isso aqui não é meu país, eu não reconheço isso daqui. Ela falou, bom, se quiser voltar, volta sozinho, porque eu tô aqui, eu tenho que terminar a minha história e eu vou terminar. E eu, como um cara cheio de personalidade, fiquei na Europa, não voltei. Aí eu fiquei e voltei a trabalhar no restaurante que eu estava trabalhando. E um dia o chefe me chamou e falou, olha, de hoje em diante você é o subchefe, você vai ganhar mais salário. Pô, eu fiquei me achando, né? Fiquei me sentindo, cheguei em casa amarradão, contei pra Cris, falei, pô Cris, tô ganhando mais grana, tô não sei o quê, agora o cara me chamou e agora eu tô mandando lá. E ela falou, pô, até um babaca mesmo, porque a única coisa que você faz direito você nunca deu valor. Cozinha, que é isso que você sabe fazer. Foi nesse dia, 5 anos depois que eu entrei, quase 6 anos depois que eu entrei na escola de cozinha, que eu entendi que eu ia ser cozinheiro pro resto da minha vida. Eu estou contando isso por vários motivos. Primeiro porque eu trabalho com... Hoje nós somos quase 200 pessoas lá no restaurante. Eu tenho garotos que nasceram em famílias incríveis, estudaram na Europa, falam vários idiomas, fizeram coisas, trabalharam em grandes restaurantes e estão lá trabalhando. E tenho, por exemplo, o Giovanni, que é meu braço direito, é o cara que se eu estou aqui é porque ele está lá. E o Giovanni é um menino baiano, semi-analfabeto, imigrante, semi-analfabeto, né? Não tem dificuldade de escrever. E hoje é meu braço direito. Mais legal da história, quando o Giovanni e qualquer outro dos meninos que nasceram com uma condição muito mais avantajada do que eles estão dentro da cozinha, ali todo mundo é igual. Não tem quem é melhor. Tem a atitude do cozinheiro, do trabalho dentro da cozinha. E essa talvez seja a grande mensagem, o grande aprendizado que eu tive na cozinha. Foi entender que um cara com vontade vale mais do que um cara com facilidade. Tem gente que me pergunta assim, Alex, o que precisa para cozinhar bem? Cozinhar. É assim. O chefe, o cozinheiro hoje é um profissional de alta performance. O que eu quero dizer isso? Que nem um jogador de futebol. O jogador de futebol é um atleta de alta performance. Dá para ser bom jogador se não treinar? Acho que no Rio a gente viu uns exemplos assim, né? Craque que não treinava? É um pouco isso aí, cara. Cozinhar é o todo dia, é estar na lida. Cozinhar é simples, não é complicado. E infelizmente a minha profissão é longe
das pessoas. As pessoas olham a gente e acham que a gente é um cara que faz milagre. É mentira. A gente faz cozinha. Igual que a minha mãe faz na casa dela, igual a minha tia faz, igual a minha avó fazia. Por falar em vó, eu lembrei de uma história aqui que eu sempre gosto de contar em aula. Eu adoro galinha ao molho pardo. Põe um pouquinho aqui do lado. Eu vou botar em cima do... Eu adoro galinha ao molho pardo. Alguém já viu fazer galinha ao molho pardo? Acho que a maioria de vocês já ouviu falar que faz com sangue, né? Se eu chegasse aqui com a galinha viva, branquinha, bonitinha, arrancasse o pescoço dela, botasse o sangue, vocês iam ficar, né? Feio ver isso, né? Ver a morte de um animal é quase choque. Mas a nossa avó fazia e a gente olha isso com carinho. Por que eu estou contando essa história? Porque eu, infelizmente, hoje em dia, vejo que as pessoas vão no mercado e compram filé mignon, compram peito de galinha, compram peixe já. Parece que as pessoas têm medo do bicho, coitado, o bicho já está morto. Não morde ninguém, não fala, mas as pessoas têm medo, se distanciaram. E eu acho que isso é que eu quero falar para vocês. Se aproximar, antes de mais nada, não é do fogão, é do ingrediente. O fogão é a transição daquele ingrediente para o prato. Conhecer o ingrediente é fundamental. Eu vou fazer duas receitas rápidas, fáceis. O homem chegou lá. Obrigadíssimo. O ascendente é assim, mandou, chegou. E na hora? Pô, na hora certa. Obrigado. Esse aqui eu vou contar a história para vocês aqui. Quando eu falo de ingrediente, eu quero muito contar para vocês essas historinhas, essas coisas legais que eu aprendi dentro da cozinha. Isso aqui é um mini arroz que eu estou fazendo lá em São Paulo. Eu vou contar um pouquinho dessa história de um cara que chama Chicão Ruzeni. Há 8 anos atrás, eu estava no restaurante e esse cara tocou na minha porta. Ele é agricultor, plantador de arroz numa região que chama Vale do Paraíba, vem até o Rio de Janeiro, que tem uma grande tradição de plantar arroz. E ele me mostrou um arroz preto. Eu comecei a usar o arroz preto e virou um sucesso. Hoje está em todo canto, todo mundo está usando. Mas tem uma história muito legal que é o que eu quero contar para vocês agora e fazer vocês pensarem quando a gente fala principalmente de ingrediente. No Brasil, a gente planta milhares e milhares e milhares e milhares de hectares de grãos, principalmente arroz. Quando essa produção, o cara que planta milhões de hectares, ele consegue um lucro muito grande, que o pequeno produtor rural não consegue. Por quê? Porque ele planta pouquinho, ele não tem condição de competir na escala. Eu não estou falando contra o cara que planta milhões de hectares, estou falando só o seguinte, que é um fato que hoje o pequeno produtor rural é praticamente expulso da terra por conta dessa agricultura de milhões de hectares. O Chicão percebeu que ele estava ferrado, ele estava só juntando dívida, ele estava desesperado, não dava para ele plantar arroz agulhinha. Ele conheceu um pesquisador que chamava Candinho e que morreu há 2 anos, 1 ano e meio atrás. Esse Candinho mostrou para ele a semente, o grão preto. Ele foi e plantou o arroz preto. Quando ele colheu, e colheu com super sucesso, ele teve um problema. Ele falou, e agora para quem eu vendo? Quando ele achou que a vida dele tinha acabado, que ele acreditou numa loucura de um outro cara, a sorte uniu a gente. Eu comecei a usar o arroz virou legal. E hoje está vendendo. E o Chicão, que era um cara que estava falido, passando necessidade, hoje já tem uma vida direita. Nesses 8 anos ele continuou, junto com o Candinho, enquanto o Candinho estava vivo, pesquisando arrozes. E aí ele plantou o arroz vermelho, ele plantou o arroz basmati, ele plantou o arroz jasmim, ele plantou o arroz cateta, ele plantou uma variedade de arroz. E começou a mudar a região dele. Todos os outros pequenos produtores rurais que não conseguiam fazer grana plantando arroz, começaram a plantar arrozes especiais. E a vida deles começou a melhorar, começou a mudar. O que era uma plantação, uma região de plantar só arroz agulhinha, que a gente come todo dia, começou a virar uma plantação de arroz especial. Mudou tudo. Há 2 anos atrás, há 1 ano e pouco atrás, ele me trouxe um Cantinho antes de morrer, me chamou e me mostrou esse mini arroz. Tem um aqui. Vou passar aqui para vocês verem. É uma bolinha de arroz, é um mini arroz. Parece uma quinoa, um grãozinho pequenininho. Passa pra galera ver, por favor. Lembra risoto. Aí, mais uma vez, ele tinha um problema. Como é que ele ia fazer grana para juntar e plantar mais um tipo de arroz? Eu me juntei a uma empresa
fiquei sócio dessa empresa, nós demos dinheiro para o Chicão plantou o arroz, hoje a gente comercializa esse arroz e a parte mais legal, 25%, ou seja, a minha parte da sociedade nisso daqui, volta lá para o Chicão, volta lá para a terra. Por quê? Esse cara precisa de dinheiro para viver, precisa de dinheiro para ser incentivado. Nós vamos entender que a cozinha tem essa dependência com o ingrediente, que o comércio do ingrediente pode ajudar o outro lado. Vou tentar explicar isso de outras maneiras. Na Europa, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de queijo brie, todo mundo já deve ter ouvido falar desses ingredientes, vinhos especiais que custam uma fortuna. Só que não são fábricas grandes que fazem, são pequenos produtores rurais. O que nós estamos fazendo hoje com essa marca não é para ser bonzinho com os outros, é para criar uma consciência, principalmente no cozinheiro e em quem come também. Entender que quando a gente compra alguma coisa, esse dinheiro vai para algum lugar. Ele pode ir lá para a Itália, ele pode ir lá para a França, mas ele pode ficar aqui. Esse dinheiro, quando volta para a mão do Chicão, ele não volta em dinheiro para ele gastar em outra coisa. Ele volta com outra forma. A gente está fazendo um centro de pesquisa, porque o Candinho morreu, acabou a pesquisa de arroz na região. Então a gente está fazendo um centrinho de pesquisa para que eles possam continuar trabalhando e melhorando a região. Então acho que uma das coisas que eu quero contar muito para vocês é quanto é importante a gente usar as coisas da nossa região, do nosso entorno. Eu sei que aqui no Complexo Alemão a gente tem um projeto de fazer uma horta, eu sei que tem algumas coisas, e a cozinha brasileira só vai existir se nós, pessoas normais, comprarmos essa briga. Isso pode ser uma melhoria, é a comida de todo dia. Quando você compra uma comida, você não está só fazendo bem para você, porque você vai fazer uma comida gostosa, está fazendo bem para alguém. E isso é uma chave importante para a gente lembrar. Quando a gente usa um peixe pescado aqui, está melhorando aqui. Quando a gente usa um vegetal, tem que melhorar a nossa região. Eu vou fazer a primeira receita.